Pessoal, boa tarde, né? É uma alegria para a gente poder apresentar o nosso trabalho para vocês. Na verdade, nós já fizemos o nosso artigo e o que a gente vai apresentar é tudo aquilo que a gente já produziu dentro do artigo que está em análise pelo professor Basoli. O tema do nosso artigo, lá aquilo que foi proposto, era sobre as representações sociais no Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. A partir disso, então, nós escrevemos um artigo intitulado A Representação Social na Política Urbana e Habitacional e fizemos uma análise do papel do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas Tocantins. Como que esse conselho tem se comportado? Então, o nosso grupo é formado por mim, Francisco Souza. Eu sou a Jéssica Porto. Eu sou a Josilene. Eu sou a Nata. Então, eu, a Jéssica e a Josilene somos do mestrado, a gente está concluindo o mestrado, nós já qualificamos, essa é a nossa última disciplina e a partir de agora a gente vai escrever a nossa dissertação e a Natane, nossa colega, já está lá no doutorado, onde a gente já pretende chegar também, né, Natane? Então, pessoal, o objetivo do nosso trabalho é justamente discutir a participação da sociedade no plano diretor, né, do desenvolvimento do plano diretor de Palmas, analisar o papel do Conselho de Planejamento Urbano e Desenvolvimento e Habitacional, além de ver as finalidades e as competências dos segmentos desse Conselho e os segmentos que o compõem, né? E, ao mesmo tempo, discorrer a participação desses segmentos e os atos, as reuniões e os atos administrativos que, de fato, é produzido por esse Conselho. Então, falando de uma forma mais tranquila, a gente vê se de fato acontece essa participação do Conselho e como que esse Conselho se comporta e se ele de fato tem representado a sociedade perante tudo aquilo que os outros grupos apresentaram aqui de forma muito bem clara sobre essa questão da habitação e sobre questões das dificuldades que se enfrenta a sociedade, né? E a partir disso, da representação dos movimentos sociais, pode de fato ter esse contraponto. Então, se existe uma dificuldade, o que a sociedade está fazendo para poder se contrapor àquela dificuldade que existe? Né? Então, é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem para que depois, no final, a gente pudesse debater sobre. Bom, mas antes de falar mais dessa parte específica, a gente voltou um pouco na história para entender como que acontece essa questão da participação dos movimentos sociais, principalmente na implantação de políticas públicas que vai de acordo à necessidade da sociedade. Porque os movimentos sociais, de fato, eles produzem essa ação coletiva, né? Eles são essa representação coletiva em torno de um objetivo comum. Então, a partir disso, ele opera num ambiente que realmente existe desacordo. Então, existe uma política elaborada pelos gestores, pela política pública, pelos governantes que querem implantar. De repente, essa política ela não é bem aceita pela sociedade. E uma pessoa só, para poder ir de encontro ou divergir, é bem mais complicado. Então, essa organização, através dos movimentos, de fato, pode contrapor essa ideia, né? E essa semana eu tive a graça de participar de um lançamento chamado BR Cidades. Eu achei que eu era neoliberal, professor. Agora eu já estou na dúvida. Pelo fato de ser economista e ter estudado muita macro, muita micro, achei que eu era neoliberal e agora eu fiquei meio balançado depois desse lançamento. Então, os movimentos sociais, de fato, ele é essencial para que exista, sim, e a sociedade ela é o principal agente para, de fato, construir esses movimentos. É uma responsabilidade da sociedade, né? Para que, de fato, ela possa ser representativa. Então, os movimentos sociais, ele se incorporou, digamos assim, da maneira que a gente conhece, lá no século XVIII, na Inglaterra, mas já vinha bem antes, desde a França, na queda da Bastilha, e também com os movimentos sociais femininos, buscando igualdade entre
homens e mulheres, e principalmente o direito a voto. Isso migra para a Inglaterra, século XVIII, século XIX, se expande para os demais países da Europa e da América do Norte e se corporifica, como a gente conhece e tem avançado aí ao longo do tempo. Ou seja, o povo percebeu que ele precisa, de fato, se organizar para reivindicar as suas demandas perante aos governos. E há essa necessidade. E, a partir disso, não aceitar algo que vem de cima e a sociedade aceitar de uma forma tranquila, calada. E aqui no Tocantins, a gente já percebeu algumas coisas nesse sentido. E um caso muito recente foi a concessão do Jalapão. Quem acompanhou a concessão do Jalapão? Ela iria acontecer. Se aquelas pessoas daquele local não tivessem se contraponto a essa situação, de fato o Jalapão seria concedido. Né? Seria concedido por 30 anos. Eu li o projeto por fato de curiosidade, pelo fato de ser economista, e foi o BNDES que fez o projeto de viabilidade econômica, um projeto excelente, na casa dos bilhões de reais. Mas, de fato, quando você olha o ganho social disso, você percebe que é mínimo e, às vezes, nem vale a pena. Então, a sociedade, de fato, essa sociedade lá, a gente viu uma ação clara de um movimento da sociedade em prol de um objetivo. Não queremos isso aqui. Né? E, infelizmente, isso vinha de cima para baixo, seja aprovado pelo governo, pela Assembleia, sem ouvir a sociedade. Né? E quando a gente estuda teoria de desenvolvimento regional, a gente vê que existe essa relação, sociedade, governo, né? As pessoas que estão lá naquele ambiente onde os projetos vão ser implantados, há essa necessidade dessa participação, porque dificilmente, se não houver a participação social, dificilmente esse projeto ele vai ter resultado. Então, reivindicar que os governos possam governar para o povo é uma necessidade que existe por parte da sociedade para que essa sociedade possa, de fato, ter acesso aos benefícios dessas políticas públicas, né? Como educação de qualidade, moradia de qualidade, segurança pública, acesso ao transporte de qualidade. Então, tudo isso passa pelas movimentações da sociedade, pelos movimentos sociais, né? E a gente vê a importância disso no nosso meio. E quando se trata de moradia, pessoal, ainda é mais difícil a coisa. Os movimentos populares nas políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, muitas vezes eles são excluídos. E são excluídos por quê? Porque existem pequenos grupos de interesses. E esses pequenos grupos de interesses, infelizmente, eles exercem uma influência muito maior junto ao poder público do que aqueles que não têm. Então, a participação desses movimentos populares para decidir uma política habitacional de qualidade, ela é muito mais complexa quando se trata de moradia, de morar bem e morar em um lugar bem localizado. Por isso que a gente percebe que aqui o distanciamento das pessoas que moram mais em região periférica está muito ligada a um pensamento neoliberal. Esses dias eu tive acesso a uma tese de doutorado que escreveu sobre Palmas, que Palmas é a capital mais neoliberal do país. Uma tese foi defendida agora em 2019 pela USP, né? Aliás, lá na USP, eu não conheço a pessoa, mas foi defendida lá. E ele dizia que Palmas é a capital mais neoliberal do país. E por que isso? Primeiro, porque a gente já nasceu de algumas coisas privatizadas, por exemplo. O serviço público nosso, água, energia, já é privatizado. Né? E alguns setores de Palmas, no centro de Palmas, meio que pertencem a algumas empresas também. Isso ela argumentando na tese de doutorado dela. Então, essa forma de poder, de mercadológico nessa parte central, faz com que essas pessoas acabassem ficando à margem da sociedade, à margem mais periférica da nossa capital. Bom, então a política habitacional, de fato, ela é um conjunto de atividades públicas governamentais, então é do governo, que precisa melhorar para, de fato, atingir principalmente aqueles que mais precisam, porque isso vai favorecer principalmente aqueles que não conseguem ou que não possuem moradias. Né? Uma política dessa forma, ela pode, sim, um programa de política de habitacional, ela pode, sim, através, por exemplo, um programa de construção, de reforma, de locação, de aquisição de habitação,
pode, de fato, combater a precariedade habitacional, ou seja, diminuir essa questão de as pessoas de muitas pessoas que não têm residência, que moram mal, principalmente nas grandes cidades. Além disso, esse tipo de política ela pode combater também e até mesmo regular o mercado imobiliário. Porque se existe uma grande demanda por moradia e uma pouca oferta, o que vai acontecer? Os preços dessas residências ou dessas habitações acabam sendo elevados, que é o nosso caso. E aí, aquelas pessoas que deveriam possuir uma moradia de qualidade, infelizmente não vai conseguir comprar se não for por meio de programas de políticas habitacionais. Bom, essa foi a primeira parte, foi a parte introdutória do trabalho que ficou da minha parte, e agora eu vou passar para a Jéssica para que ela possa dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. E aí, se tratando de política habitacional, nós precisamos aqui falar sobre direito à cidade e o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. Esse direito à cidade e o Conselho são instrumentos que promovem a participação da comunidade, em que a população vai poder expressar suas demandas, que a comunidade vai poder apresentar as suas necessidades, as necessidades também que o Francisco falou, e as aspirações em relação à habitação e ao desenvolvimento urbano, bem como influenciar a formulação das políticas públicas e a gestão da cidade, porque se com o tempo nós temos uma dificuldade da execução das políticas públicas, se elas não estiverem sido antes elaboradas com esse intuito de promover essa política habitacional, no sentido de promoção de igualdade, em nenhum momento ela será realizada. Então, conceituando um pouco de direito à cidade, nós precisamos enfatizar a necessidade de garantir condições dignas de vida nas áreas urbanas, promovendo a inclusão social, a participação cidadã, a igualdade e a justiça urbana. Então, aqui, nós não estamos tratando especificamente de espaço físico, nós estamos abordando também as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas, que todos juntos fazem a composição da urbanidade, podemos dizer assim. Então, o direito à cidade é o direito dos moradores urbanos de construir, decidir e criar a cidade. É onde a coletividade deve fazer parte da tomada de decisão. Então, aqui, no planejamento urbano, nós temos que abordar essa distribuição equitativa dos recursos urbanos para que nenhum grupo ou um único grupo seja privilegiado nessa distribuição quanto ao planejamento urbano e, por isso, garantir que a participação da população seja democrática em relação à gestão da cidade. E quando nós tratamos do Conselho de Desenvolvimento Urbano e de Habitação, nós estamos falando do mecanismo que vai regulamentar, podemos dizer assim, que vai fazer acontecer esse direito à cidade. É uma instância de participação social e governança democrática que visa envolver essa sociedade civil no processo de tomada de decisões, de planejamento, de todas essas questões urbanas. A gestão das políticas públicas no setor de habitação apresenta uma peculiaridade significativa. Aqui nós já estamos falando de uma grande dificuldade, que é a ausência de um sistema de financiamento público, especificamente sobre a habitação, diferentemente do que acontece, por exemplo, com a saúde, que tem o seu fundo próprio, com a educação, com a assistência social, e que tem conselhos e fundos, tanto na instância federal, quanto estadual, quanto municipal. Com a habitação, isso não acontece. Enquanto na área da habitação, a dificuldade de assegurar a participação popular é significativa. No campo de desenvolvimento urbano, essa dificuldade é ainda maior. Quando a gente faz um paralelo em relação à saúde, por exemplo, a comunidade ela consegue perceber que ela está precisando de um novo hospital, de um novo posto de saúde em determinada localidade. Quando a gente fala de desenvolvimento urbano, é uma área muito mais complexa porque é mais abstrata. É igual quando a gente fala de questões ambientais também. É uma área mais abstrata que às vezes a sociedade não consegue ali
pontualmente falar dessas necessidades. Não é como abordar, por exemplo, que determinadas famílias estão precisando da casa para morar especificamente, estão precisando da habitação. Então, essa questão aí do desenvolvimento urbano já é bem mais complexo, por isso essa estrutura de conselho para dar solidez, para dar espaço para a comunidade, para a sociedade civil participar nesse processo de decisão. E aí, lá no nosso artigo, como o Francisco falou que nós já fizemos a estruturação dele, nós fizemos toda essa contextualização histórica, falamos também sobre várias outras legislações que já foram citadas tão bem aqui por nossos colegas que apresentaram anteriormente nos outros grupos. Só que como nós fizemos um estudo de caso, nós já vamos agora passar para essa parte de como isso está acontecendo aqui no nosso contexto. E aí a Natane, né, já vai trazer essa parte de metodologia e apresentação de resultados para a gente fazer a aplicação dessa teoria que nós vimos. Então, é isso que a Jéssica falou. No início, a gente fez essa pesquisa bibliográfica, né, para levantar o que tem sido estudado sobre a temática e para coletar dados tanto do plano diretor participativo quanto do conselho, a gente primeiro, no início, buscamos os contatos disponíveis, né, por e-mail, WhatsApp, telefone, chegamos a visitar a secretaria, mas fomos informados que a maioria dos documentos disponíveis, né, do conselho estariam no diário municipal, né, o Diário Oficial Municipal. Então, essa foi a nossa principal fonte de coleta de dados. Pesquisamos tanto do Plano Diretor Participativo, quanto do CMDU, né, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E nessa pesquisa a gente encontrou alguns documentos e esses foram a base para analisar os resultados. À medida que a gente for apresentando os resultados, vai dar para entender melhor como que a gente fez a pesquisa. Por ser um estudo de caso, então, a gente está aqui com os resultados de discussões, já foi muito bem falado, já foi até, acho que até hoje também os meninos comentaram sobre o plano diretor, né? Mas para adentrar o caso de Palmas, eu vou só dar aqui explanar um pouquinho sobre a questão do plano diretor. Ele foi instituído pelo Estatuto da Cidade, deve promover a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Deve ser revisado a cada 10 anos com ampla participação da comunidade, posteriormente deve ser aprovado na Câmara Municipal, ou seja, ele passa de um instrumento técnico a ser um instrumento político. Então, a gente fez aqui um infográfico só para ilustrar o processo de elaboração. Primeiramente, ele é elaborada a revisão, né, que é como é a cada 10 anos, a revisão é feita pela prefeitura, pelas comissões de conselho, pela sociedade. A aprovação segue para a prefeitura, conselho, Câmara Municipal e sociedade. A implantação e gestão é através da prefeitura, sociedade civil, conselhos, e o monitoramento é através da prefeitura e sociedade civil e os conselhos também. Nesse sentido, o plano diretor do município de Palmas, segundo Rodovalho, ele foi instituído por meio da Lei 155 de 2007, então foi nessa época que a gente teve o primeiro plano diretor. Ele buscou seguir a metodologia e as determinações do então, na época, Ministério das Cidades, bem como a campanha nacional do plano diretor. O atual, que está vigente agora, o grupo anterior fez até esse comentário, é o da Lei Complementar 400, de 2 de abril de 2018, da gestão do prefeito Amasta. Então, por ter um recorte temporal de 2011 a 2000, isso. Aí nós pegamos esse como base, né? Devido também à escassez de informação, a gente até nos sites oficiais é meio complicado as informações nesse sentido sobre a questão do plano diretor. Então ele é instituído pelo órgão executivo, o INPUP, que atualmente é a gestão atual, colocou o M aí, então ficou Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas, o anterior era Instituto
de planejamento urbano. Então, ele é feito através de audiências públicas, audiências públicas, setoriais e encontros comunitários, são feitas reuniões e audiências públicas. A metodologia aplicada na revisão citada teve como princípio a mescla do conhecimento técnico com a visão da comunidade. Então, existe esse órgão executivo, porém, é uma comissão especial instituída através de decreto, que toma conta desse planejamento e todo, que vai nas comunidades e faz todo esse processo para a instituição, então, do plano diretor. Então, são realizadas diversas reuniões na cidade inteira, né, fazem região urbana, região rural, e é feita essas reuniões de forma sistemáticas em dias diferentes. Eles tomaram como formato, dividir em fases. Então, a primeira fase é um planejamento do trabalho, a segunda existe a leitura da cidade, técnica e comunitária, a terceira é a elaboração do diagnóstico, a quarta existe as diretrizes e propostas, no quinto, então, existe o projeto de lei que passou já pela Câmara Municipal. A leitura comunitária, ela é dividida em 3 eixos temáticos. Aqui em Palmas, eu não sei como é em outras regiões, não sei como... Eu sei que em 2 regiões que está bem estabelecida a questão do plano diretor no Brasil é o Paraná e o Rio Grande do Sul. São Paulo, talvez pela demanda demográfica muito grande, não é tão instituída como esses 2 estados. Palmas tem trabalhado com essa visão muito parecida com o estado do Paraná. A leitura ela é dividida em 3 eixos, que é o meio ambiente e mudanças climáticas, segundo eixo, desenvolvimento territorial e fiscal. No terceiro eixo, a gente tem a questão da governança. Metodologicamente, a leitura comunitária ela se dividiu-se em 3. Primeiro, ela é composta por oficinas de sensibilização e nivelamento da comunidade, e aí foram realizadas audiências públicas e a finalidade de mobilizar e colher subsídios que elencando problemas e as potencialidades da região, né? Os encontros, como eu já falei, eram setoriais, com entidades classistas e demais entidades representativas. Então, órgãos, ONGs, universidades e as regiões também, os bairros, a comunidade, como eu vou falar à frente. Sobre esse processo, diante desse processo, tem aí um diagnóstico municipal e o relatório de diretrizes propostas, que então é levado para a Câmara Municipal. Trazendo aqui uma visão, é perceptível, tanto que esse planejamento ele é um pouco capcioso, não sei nem se é um planejamento que talvez, por ser tão complicado, ele, se a gente for contar que a cada 10 anos, ele atravessa 2 gestões, não tendo a reeleição, né? 2 gestões com sobra de tempo. Então, eu trouxe aqui a visão de Barcelos, que, ao que tudo indica, é grande o desafio para a concatenação desse planejamento. Planejar em tempo de globalização representa exponencial desafio, requer novas formas de pensar e agir, aprendizado coletivo, envolvimento em processos realizados por grupos heterogêneos, trabalhando de forma compartilhada. É importante trazer essa visão, porque à frente a gente pode ter alguma crítica ou não desse processo realizado aqui em Palmas, todavia nós temos essa visão que é complicado mesmo, essa fase de planejamento, não é fácil. Isso os técnicos também relatam nas atas, quando você acaba lendo as atas que a gente teve acesso, os técnicos falam da dificuldade desse formato de processo. Então, conforme a revisão do último plano, foram realizados 12 encontros comunitários, foram utilizados como estratégia de circulação, produção de material estampado, de transmissão e disponibilização do material produzido em locais com grande circulação de pessoas, como aqui, bom, o que está lá é que eles disponibilizaram bastante nos pontos de ônibus, então a rádio também colocaram, foram encaminhados também materiais para os conselhos
os grupos de bairros, eu esqueci o nome, é conselho? Associações de bairros, material informativo também para as ONGs. Todavia, nota-se que foram poucas audiências, pelo que a gente percebe, pelo tamanho estruturante de Palmas, e em curtíssimo espaço de tempo, considerando, então, aí a dimensão, como eu já falei, a espacialidade e a população urbana rural do município. E, segundo a nossa pesquisa documental, talvez tenha sido um dos fatores para a tímida participação da população. Nós tivemos acesso a bastante atas, né? As atas não estão todas em formato digital no site do plano diretor, mas está lá com assinatura, algumas foram tiradas foto, então a gente teve acesso a essas atas. Portanto, nós trouxemos aqui uma amostra, né, de como é feito e do quantitativo de participantes. Nós pegamos como amostra algumas regiões, e região urbana, bem como região rural. Só falar por cima, por causa do nosso tempo. As reuniões plenárias, como pode ser perceptível, são as reuniões que mais tem pessoas. Então, assim, por exemplo, lá na Vila União, eles fizeram à noite. Lá nos Aureni, eles fizeram de dia. Foi perceptível também que as regiões em que foram feitos à noite, talvez porque as pessoas trabalham, ou talvez pelo calor de Palmas, isso não, a gente não sabe, não pode inferir, mas as regiões em que foram feitas reuniões à noite, teve mais participações. As reuniões em que eram feitas de dia, as participações foram menores. As reuniões plenárias, elas tinham a maior quantidade de pessoas. Por quê? Porque elas são feitas ali no primeiro momento. Chegou o pessoal, eles falam o que tem que fazer e tudo. Então, tinha mais pessoas participando. Quando se dividia nas salas, nos eixos, aí a quantidade de pessoas diminuía bastante. Eu trouxe aqui, tem diversas fotos, mas a gente trouxe aqui as fotos da sala no eixo 2, na região das As. Então, existe o pessoal técnico, eles vão falando, aí o pessoal anota, os participantes anotam, isso é colocado no quadro, e aí eles discutem, veem as soluções, veem as potencialidades, os conflitos, e é feito mais ou menos desse formato aqui em Palmas. Então, agora a gente vai adentrar a questão do conselho em si, que é o cerne do nosso trabalho, com a Natane. Então, sobre a pesquisa do conselho, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação é um instrumento, né, de representação social, como a Jéssica tinha comentado, e é um órgão de natureza deliberativa e de assessoramento, né? Ele está ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Serviços Públicos, e a finalidade dele é justamente essa, né? A discussão sobre as temáticas da política pública de desenvolvimento urbano e habitação, garantindo a participação de todas as partes envolvidas. Aqui a gente mostra os documentos, né, que a gente encontrou, que foi o regimento e a lei que institui o Conselho lá em 2005. Então, de uma forma bem resumida, o que o Conselho faz é propor essas diretrizes, deliberar sobre a política, promover os debates, né, entre os diferentes interesses. Então, ele também monitora, avalia, executa e exerce esse controle sobre as políticas e os programas, né, dessa área temática. Então, do primeiro tópico que a gente analisou foi justamente essa, né, que no regimento interno consta que uma das finalidades do Conselho é justamente mediar esses interesses, se constituindo um espaço permanente de discussão, negociação e pactuação, consolidando a gestão democrática da cidade, né? Segundo o regimento, aqui a gente traz o quantitativo, né, de cada segmento e quantos representantes tem que ter cada segmento desses, e o professor Basoli foi um dos conselheiros, né, a gente encontrou nas atas que a gente pesquisou. Então, o Conselho tenta botar todos os interessados aqui, né, representantes do poder público, dos movimentos sociais, de empresas, profissionais, acadêmicos, para englobar todo mundo que tenha algum interesse na área de desenvolvimento urbano e habitação, né? O representante
o presidente tem que ser o secretário da pasta, né, o presidente do conselho, e cada segmento elege um titular para compor o conselho, né? E cada um desses titular pode ter um substituto, né, um suplente. As reuniões, elas são públicas, né, todo mundo pode assistir, embora não tenham direito à voz e voto. Também podem ser convidados outros participantes, né, principalmente para apresentar, principalmente técnicos, para apresentar alguns projetos, dependendo da pauta da reunião. E nesse primeiro gráfico aqui, a gente trouxe, baseado nas convocatórias que achamos no Diário Oficial do município, né? Então, a gente notou que estava ali pela 55, né, a 55ª reunião do Conselho, né, a reunião ordinária, mas aqui, a gente só encontrou 5 atas publicadas no diário. E está no regimento também, a gente foi informado pelos atuais participantes, né, que uma das obrigações do Conselho é dar publicidade para o que eles deliberam, né, para todo o trabalho e deliberação. Então, nesse período que a gente pesquisou, que foi de 2011 a 2022, a gente só conseguiu encontrar essas 5 atas publicadas no diário, né? E dessas 5 aqui, a gente percebe que houve assim, uma participação expressiva apenas nessa primeira aqui, em 2012, né? E aí depois, na reunião 43 aqui, por exemplo, nem deu quórum. E essa falta de participação dos conselheiros foi bastante debatido nas atas. Na reunião ordinária 25, eles já estavam falando, né, que a falta de participação dos membros estava atrapalhando o desenvolvimento do trabalho do Conselho e poderia comprometer a continuidade, né, desse instrumento tão importante para a representação social. Nessa reunião 32 aqui, eles até apresentaram, né, um estudo sobre a falta dos conselheiros, falando como isso poderia impossibilitar os trabalhos, e a gente destacou que cada um dos titulares, eles podem ter substitutos. Então, se houvesse, né, essa substituição, as faltas fossem justificadas, os trabalhos não seriam descontinuados. Um outro fator que a gente também encontrou e conversou com um dos conselheiros, né, da atual gestão, é que a mudança do gestor da pasta da secretaria, né, como ele é o presidente, também atrapalha um pouco essa continuação dos trabalhos, né, porque aí muda a gestão, não se tem um arquivo muito sólido dos documentos, então até o presidente entender, conseguir convocar, trazer as pautas da reunião, esse lapso temporal, né, essa lacuna temporal acaba atrapalhando o desenvolvimento das reuniões. Um outro dado que a gente trouxe foi justamente os quantitativos de reuniões, né? Se encontrou 24 convocatórias para as reuniões ordinárias, que são as que têm que ocorrer periodicamente. Encontraram-se 7 convocatórias para os tipos de reunião extraordinária, que é quando se tem algum assunto mais específico que não pode esperar até a próxima reunião ordinária, né? E em 4 convocatórias conseguiu identificar que não teve quórum, então não se realizou a reunião, né? E esse problema da falta de participação já foi mostrado lá no primeiro gráfico, né? Que foi apresentado até estudo pelos conselheiros, mostrando como isso poderia inviabilizar os trabalhos do conselho. As reuniões do conselho, elas também foram suspensas durante o período da pandemia, ficou-se aí 2 anos sem reuniões, e elas só retornaram, né, ficou os anos de 2020 e 2021 sem acontecer. Elas só retornaram em outubro de 2022, né, que foi realizado a reunião ordinária 55, e que foi de tomada, a gente também achou, né, a ata dessa, mas era a tomada de posse da nova gestão. Então, mais uma vez, os trabalhos iam se iniciar ali, né, eram novos conselheiros, e como um deles mesmo até explicou para a gente que tem essa dificuldade, porque não se acha as convocatórias, né, que fala qual que é a pauta, mas só que as convocatórias, elas não mostram o que o conselho fez de fato, porque está lá a pauta, mas não temos as deliberações, e toda deliberação também tem que virar
alguma publicação no diário, né, para começar a surgir efeitos. A gente também fez o levantamento do quantitativo dos atos administrativos que a gente achou no Diário Oficial. Foram 58 publicações, né? Foram 97 que citavam o Conselho, mas publicações de foto do Conselho foram 58. E como eu já havia falado, é uma obrigatoriedade do Conselho da publicidade, né, para esses trabalhos. E o documento que mais se encontrou foi justamente essas portarias de convocação. E como eu expliquei, elas não permitem saber o que foi decidido pelo Conselho, né? E para analisar essas decisões, a gente usou uma classificação de Serafim e Lavalle, de trabalho de 2016 e 2021, né? Que eles definem, baseado nesses atos administrativos que a gente acha no Diário Oficial do município, eles fazem 4 classificações das decisões que o Conselho toma, né? Que são definição geral da política, a fiscalização e transparência dessa política, a gestão administrativa e a autorregulação, né? A própria autogestão. Então, a gente fez uma classificação. Desses atos que a gente encontrou, né? Foram analisados resoluções, recomendações, moções, editais, portarias e relatórios publicados pelo Conselho, mas também foram analisados alguns decretos que foram publicados pela Prefeitura, né, porque eles continham objetos que mostravam lá que foram aprovados pelo Conselho. Não eram documentos publicados pelo Conselho, mas mostravam o que o Conselho estava desenvolvendo, porque estava lá decreto que relata sobre objeto X, sob a aprovação do Conselho Municipal, que eu vou mostrar mais para frente, né? E aí aqui está conforme a classificação de definição geral da política, que é justamente esse mecanismo de cooperação entre as 3 esferas, que é do governo, as 3 esferas do governo e da sociedade civil, né, da representação. E aí, o que se encontrou? A gente encontrou um relatório, né? Cadê? O relatório final de revisão do Plano Diretor Participativo, que foi o que a Josi falou, e também se encontrou a realização da 6ª Conferência Municipal da cidade de Palmas. Então, essas foram as 2 ações que o Conselho realizou nessa parte de definição geral da política. Aqui são os objetos, né, de fiscalização, as decisões que são classificadas como fiscalização, que é aquela avaliação, monitoramento, a execução, o controle social dessas políticas, né? E a gente encontrou nesse recorte temporal 6 decisões desse tipo, né? Sendo que foram 5 resoluções recomendadas e uma moção de descontentamento. Eu destaquei algumas coisas aqui, que, por exemplo, houve recomendações sobre a aplicação do Estatuto da Cidade, da execução e adequação do plano diretor, elaboração da estimativa de impacto orçamentário financeiro sobre a expansão do plano diretor. Se mostrou também alguma insatisfação sobre o não comparecimento, né, de um técnico que precisava apresentar uma proposta para o Conselho, e também teve um modelo de novos projetos do traçado viário, né? Lá tem até o anexo que mostra que os projetos de paisagismo teriam que ser sem barreiras visuais. Uma outra classificação foi essa de gestão administrativa, né, que abrangia diretrizes e instrumentos da política, normas gerais, propostas de criação e alteração da legislação urbanística. E aí, no quadro 4, eu trago também um resumo de tudo que se encontrou, e aqui é que eu mostro que, além das publicações do Conselho, a gente também levou em conta o que a Prefeitura publicou, né? Por exemplo, aqui, os critérios de habitação e seleção dos candidatos beneficiários do programa Minha Casa e Minha Vida, que é um das políticas públicas, né? Passou pelo Conselho para que eles pudessem votar sobre esses critérios de habitação e seleção. Também a criação da área específica do planejamento. Aí aqui tem a 153, a 122, Fazenda Janaína. Então, várias áreas de planejamento, todas essas decisões aqui são poucas para o recorte temporal, mas devido à falta de publicação, né? A gente acredita que o Conselho trabalhou muito mais do que a gente conseguiu encontrar no Diário Oficial do município. Uma outra classificação é a autorregulação e a autogestão, né, que é o que o Conselho faz dos seus próprios regimentos internos. A gente encontrou essa aprovação do regimento interno em 2014,
e também algumas publicações que falavam de comitê técnico, grupo de trabalho, comissão setorial. Então, a princípio, quando iniciamos o trabalho, o nosso objetivo era mostrar mais especificamente a participação de cada segmento, em cada reunião, sobre votos, mas no decorrer da pesquisa, né, a gente não conseguiu encontrar os dados que a gente imaginou que encontraria, né, devido a essa obrigação da publicidade. Então, esse acabou sendo uma das limitações do nosso trabalho, a falta desse arquivo do Conselho, né, a falta de documentos, e no DOM nem tudo está publicado. Vocês veem que no recorte temporal de 2011 a 2022 a gente encontrou um quantitativo muito pequeno, né, de documentos, e não encontramos um outro canal de comunicação do Conselho com a sociedade, né? Então, esse foi um dos limitantes, mas também acaba abrindo um leque, uma lacuna, né, para se fazer outras pesquisas, como, por exemplo, ouvir os conselheiros atuais, os que já passaram, fazer entrevistas, aplicar outras técnicas, né, para tentar desenvolver pesquisas que mostrem mais, porque, como eu falei, a gente encontrou pouco no DOM, mas a gente acredita, né, que o Conselho, mesmo tendo essa lacuna da pandemia, produziu muito mais. Só que faltou dar publicidade. Então, a gente também acabou recomendando que se criasse um outro canal, né, que se aumentasse essa publicidade, sobre esse aspecto também da mudança de gestão da pasta, para tentar dar uma continuidade aos trabalhos. Então, o que a gente percebe é isso, que as principais dificuldades, né, tem sido realmente essa participação. É um espaço para representação social, para se ouvir, para se discutir a política, mas ele não tem sido, as pessoas não têm participado, né, pelo que a gente percebeu na pesquisa feita, não têm participado. E muitos trabalhos mostram mesmo que, por exemplo, o Conselho de Saúde, né, é um conselho que consegue desenvolver muitos trabalhos, por exemplo, mas o de habitação aqui em Palmas ainda está caminhando, né? E eu encontrei de outros conselhos também, de São Paulo, de Minas Gerais, esses trabalhos que a gente usou para o referencial. Então, o que a gente percebe é justamente isso, que falta mais a continuidade nos trabalhos, né? Durante a pandemia também poderiam ter se desenvolvido outros mecanismos, né, para fazer as reuniões, mas, de maneira geral, esses são os resultados do nosso trabalho.